Oi, pessoal. Hoje eu vou estar passando um pouco adiante, né, no assunto, ou seja, eu vou estar apresentando hoje um assunto que ele está programado para a gente discutir em aulas adiante. Então, a gente vai falar sobre tudo isso que está nesse slide, certo? Mas eu mudei a ordem, né, das apresentações para que seja possível que a gente possa realizar o nosso primeiro seminário. Então hoje eu vou dar uma ideia para vocês de como que a gente vai desenvolver este primeiro seminário, né? Então vai ser sobre a estrutura organizacional. Por esse motivo eu passei algumas aulas adiante. Aí nas próximas aulas eu retomo, né, para que a gente dê sequência no andamento e passe por todos esses passos aí. Mas como vai muito de teoria, né? Eu vou já hoje eu vou adiantar o assunto um pouco, vou falar um pouco disso, para que a gente possa, para que vocês possam começar a pensar sobre o trabalho. Então, em seguida eu já vou falar sobre o que vai ser o trabalho e daí eu vou abrir um fórum, certo? A princípio esse fórum ele não vai ter um prazo tão grande, quer dizer, não vai ter um prazo tão curto, porque o prazo então vai ser longo, para que vocês possam estar propondo alguns trabalhos para apresentar no seminário. Então, a nossa ideia vai ser, como a gente havia combinado, né, no plano de aula eu havia mandado para vocês, desenvolver alguns seminários com apresentação de alguns assuntos, certo? E um seminário eu já tenho uma boa ideia de como fazer, e eu vou dar uma introdução para vocês hoje, para que vocês possam se organizar, certo? Então vamos lá, a gente vai falar sobre componentes de uma empresa, funções empresariais, processos de negócio, aprimoramento dos processos de negócio usando tecnologia da informação e sistemas de informação, hierarquia das empresas e ambientes de negócio. Opa. Bom, então vamos lá. Tipos de sistemas de informação. Esse tópico, pessoal, é super importante, né? Como as empresas usam sistemas de informação para atingir seus objetivos organizacionais? Então, essa é uma pergunta. Depois eu vou voltar a falar sobre os tipos, né? Mas essa é a motivação, né? Como que as empresas estão usando hoje? Então, as empresas elas vêm cada vez mais se modernizando para atender mercados maiores, né? Para conseguir atingir mais os seus clientes e atender eles com qualidade. Então, por isso, os sistemas de informação estão aí e estão cada vez mais difundidos nas empresas. Então, a gente tem a necessidade, que são diferentes interesses, níveis de gerência. Essa questão de níveis de gerência é um assunto que a gente vai trabalhar bastante. A gente vai falar um pouco sobre essa questão, né, que ela é muito importante em relação ao sistema de informação, né, porque a tomada de decisões ela está muito interligada com essa questão de nível hierárquico, né, dentro da empresa. Existência de diversos tipos de sistema é, e mudanças na realidade. Então, existem todas essas questões que são importantes sobre sistemas de informação. Então, sistemas isolados não fornecem todas as informações necessárias. Geralmente, esses sistemas eles agregam várias funções, né? Então, a gente tem integração de atividades e processos de processos de negócios e unidades organizacionais relacionadas à necessidade de sistemas de informação multifuncionais de larga escala. Por quê? Por exemplo, se a gente tem uma empresa, né, que ela tem um sistema de fornecimento de certo produto com um estoque mínimo, né, que é o que a gente considera ideal para que a gente não tenha desperdício de investimento parado por eu manter um estoque. O que eu vou precisar? Né? Eu vou precisar de um sistema de informação que funcione com uma perfeição muito grande, que funcione muito bem alinhado. Né? De que forma? Eu vou ter que ter o fornecimento de matéria-prima, ou seja, a minha cadeia de fornecimento, né, supply chain, eu vou ter que ter
ela muito bem alinhada com o meu nível de produção e com as minhas vendas, para que eu consiga manter essa característica de ter o mínimo de estoque possível e, e consiga ter uma boa eficiência. Então, por isso eu preciso dessa integração dos processos, né? Eu preciso saber exatamente o que o meu cliente tá fechando para eu já me programar e conseguir, no menor tempo possível, fazer o produto sem desperdícios, né? Sem desperdícios de espaço, sem desperdícios de material, sem desperdícios de energia, né? Por isso que a gente precisa dessa integração. E uma necessidade de esses sistemas de informação de multifuncionais de larga escala é exatamente para isso, né? Para que a gente tenha questões de logística também, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, no fornecimento de um certo equipamento que sai muito, que tem uma rotatividade alta, talvez através de centros de distribuição, né? Reduzindo a velocidade, quer dizer, aumentando a velocidade que eu entrego o produto para o cliente, ou seja, reduzindo a espera que ele tem. Então, isso são coisas muito importantes, né? E sistemas de apoio para a tomada de decisão, que vai ser o tópico mais importante do nosso seminário. Então, a gente vai falar sobre sistemas de apoio de tomada de decisão. Por isso que eu trouxe essa apresentação hoje, certo? Então, inicialmente a gente tem duas divisões, né? Existem mais, mas essas as principais aí. Sistema apoio a operações, né? Que são sistemas de processamento de transações. Ou seja, isso está muito interligado com a tua produtividade, né? A tua gestão da produção, na qual você precisa controlar o seu processo produtivo, por exemplo, né? Sistema de controle de processo e sistemas colaborativos. Então, todos esses sistemas são de apoio à operação, ou seja, para operacionalizar, né, a sua produção. E sistema de apoio gerencial, que é o que eu particularmente gosto mais, né? Por quê? Porque daí você tem que tomar decisões que tem uma influência maior, né, sobre o que você vai fazer, o que você está planejando em relação à empresa, né? Um sistema de apoio à operação tem mais a ver com, por exemplo, a escala de trabalho, como é que eu vou organizar, né? Sistema de apoio gerencial, vou dar um exemplo de sistema de apoio à operação, por exemplo, né? Em relação ao controle de processo. Eu tenho um controle de qualidade que está identificando, por exemplo, uma falha num setor de metalização, né? Para fabricar, por exemplo, circuito impresso, é necessário fazer a metalização. A metalização é, é a como é que eu posso falar de forma simples? É você ter, né, o cobre dentro do circuito impresso. Então, a placa, que você tem uma placa eletrônica, ela tem o cobre internamente, né, dentro onde vão os componentes para reduzir falhas, né? Ou seja, ela é, além do estanho, ela é totalmente metalizada ali. Para que ela seja metalizada, eu preciso passar por um processo de metalização, né? Esse processo de metalização faz com que porque quando eu faço um furo na placa, não fica metalizado dentro, então eu tenho que fazer esse processo. O que acontece? Vai metalizar tudo e vai melhorar a condutividade, né? Quando eu colocar um componente ali na placa, né? Esse processo de metalização, ele pode, dependendo do tempo que eu deixar, se eu deixar muito tempo, ele pode estragar a placa por gerar muitos curtos-circuitos, né? Muito defeito. Se eu deixar curto tempo, não acontece a metalização. Então eu posso avaliar o tempo de processamento da minha placa, por exemplo, da minha placa eletrônica, através de um sistema de apoio à operação, né, no qual eu avalio a questão do tempo, né, que eu estou deixando em metalização as minhas placas em relação à questão de controle de qualidade, né? Aí eu consigo mensurar isso e fazer um ajuste na produção de forma simples. Aí vocês podem falar, não, mas não precisa, por que você não coloca um tempo fixo lá e você faz uma avaliação a longo prazo e faz uma média, utiliza talvez até um desvio padrão, um algoritmo, alguma coisa assim, para melhorar a produção.
O grande problema é que, geralmente, você não atende só um tipo de cliente, né? Um tipo de produto. E com base nessa variação de produto, você pode ter uma variação de tempo consideravelmente grande. Por mais que você tenha determinado, né? Ah, eu estou com esse produto, eu vou entrar, eu tenho esse tempo de metalização. Questão de ambiente, questão de como o funcionário trabalha, questão de ambiente, eu digo em relação a estar mais úmido, ser um período de chuva, estar frio, isso tudo tem variação sobre a produção, né? Então, eu ter esse processo de apoio à operação bem refinado vai me ajudar a reduzir desperdícios, né? Então, aí tem uma questão interessante. Sendo que alguns processos permitem que você reutilize a matéria-prima, né? Por exemplo, quando você está fazendo injeção de plástico, né? Você consegue moer o plástico e colocar de novo ele no processo com um certo percentual, né? Para você não ter muita diferença de qualidade, mas você consegue usar um certo percentual para realimentar o teu ciclo produtivo. Já com um circuito impresso não tem como, né? Porque a placa vem uma placa virgem, quando você faz a furação nela, acabou. Então, alguns processos você tem que ter um maior controle sobre isso, né? Claro, se você... Na verdade, em todos os processos você precisa ter mais controle, né? Só que uns impactam maior financeiramente, porque eu posso falar, não, então no processo de produção por injeção de plástico eu não preciso ter controle. Não, não, eu tenho que ter controle da mesma forma. Só que uma falha não vai impactar financeiramente de forma tão grande, né? Já uma falha no circuito impresso já vai complicar bastante, né? Principalmente porque essa produção em série, então se falhar você tem um risco aí de ter uma grande perda em matéria-prima, né? Então, aí tem um exemplo de sistema de apoio à operação, né? O que eu pensei agora em áreas que eu já trabalhei. Sistema, então vamos para o nosso legal aqui. Sistema de informação gerencial, SIG, Sistema de Informação Executiva. E Sistema de Apoio à Decisão, a gente vai falar sobre cada um em específico. Sistema de Apoio à Decisão, eu gostaria de dar um exemplo que eu acho muito legal, que é o exemplo de como a nossa fatura de energia é calculada, né? Para quem já fez a disciplina de energias comigo, sabe que, ou para quem ainda não fez, né? A energia no nosso país ela é calculada pela ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, né? Esse órgão é um órgão federal, né? Um órgão governamental que faz uma avaliação de como está o nível dos reservatórios para tomar a decisão em relação ao preço da energia, né? Por quê? Porque se você tem um preço mais alto, automaticamente você o que vai acontecer? Você vai reduzir o consumo, né, em uma certa proporção, mas isso não é o mais importante. Se você tiver um preço mais alto, você consegue utilizar fontes mais caras, né, para gerar energia, por exemplo, as termoelétricas. Isso garante o fornecimento de energia para todos. Então, essa decisão de quem vai gerar, quem vai ser mais barato, ser mais caro, etc., né, essa questão de gestão do reservatório em usinas hidrelétricas, por exemplo, é feita pela ONS através de softwares de otimização para apoio à decisão. Então, imagina, né, toda a energia que a gente paga, toda a fatura de energia tem a ver com esse software, as bandeiras tarifárias, né? Então, essa influência ela é mais sentida pela indústria, né, no mercado livre, que daí tem grandes diferenças. Para nós, a diferença é menor, né? A gente não sente tanto a variação do custo de energia, né? Em relação à flutuação do nível dos reservatórios, né? Ou seja, tipo, tá muito cheio ou muito baixo, a gente não percebe. Mas existe esse cálculo para repassar esses valores para nós. Bom, então vamos seguir. Então, os sistemas de apoio à decisão dá para dividir em duas partes, né? Que é a operação e o apoio gerencial, né? Então, operação, o processamento de transações, controle de processos e colaborativos, né? Para auxiliar
dentro da empresa, que os funcionários, por exemplo, tenham uma boa conversa e consigam alinhar, né, questões de produção específica. Em relação a apoio gerencial, a gente tem informação gerencial, apoio à decisão, informação executiva, né? Então, já que a gente chegou nesse slide, vamos só... Ops, aqui. Opa, ficou sem uma flechinha por cima. Vamos falar sobre sistema de apoio à decisão. Esse, então, é o tema que eu estou propondo para vocês para ser o tema do nosso primeiro seminário. Então, eu vou abrir o fórum para que vocês montem algumas equipes, né? E a gente faça apresentações, né, dessas equipes em relação a esses assuntos. Então, a gente vai ter sistema de apoio à decisão, né, como assunto principal. A ideia desse seminário é que, então, vocês encontrem um sistema de apoio à decisão. Eu acho que esse é o mais legal de apresentar porque tem várias aplicações, né, e vocês vão poder trazer assuntos muito interessantes e muito importantes. E expliquem, né? Por exemplo, hoje eu dei uma prévia de como funciona a questão do cálculo do valor de energia em relação a um sistema de apoio à decisão. Né? Vocês podem trazer um outro sistema que seja utilizado para fazer isto. Ou seja, o que esse sistema vai fazer? Né? Qual que vai ser a diferença para nós? Como é que eu vou conseguir identificar que esse sistema está sendo utilizado? Eu consigo identificar ele da seguinte forma: eu consigo identificar vendo aonde eu precisei de um algoritmo para tomar uma decisão que uma pessoa poderia tomar. Então, por exemplo, até eu falei da questão numa aula também que pode ser um sistema de apoio à decisão, a questão de o que produzir. Eu quero produzir arroz, qual o cultivo, né? Eu quero produzir maçã, eu tenho um certo limite de área. Então, eu consigo utilizar um sistema de apoio à decisão para fazer essa avaliação, né? De realmente qual que é o melhor para mim, né, em relação... Então, assim, a ideia do nosso fórum, que eu vou colocar essa semana, vou deixar por talvez umas 2, é para que vocês possam propor trabalhos. Então, vocês podem propor equipes, né? Eu vou passar a instrução bem certinho por e-mail para ficar registrado ali para vocês se organizarem melhor. E a gente vai fazer então esses seminários. Para isso eu gostaria que vocês já começassem a discutir e pesquisar, né? Então ali no fórum eu vou colocar, vou abrir esse fórum, vocês vão colocar a equipe e vão procurar um pouco. Então por isso que eu acho que não vão já de cara colocar o assunto, mas vocês vão procurar um pouco opções de sistema de apoio à decisão, né, que são aplicados à indústria, que vocês possam utilizar, certo? Então a ideia é que vocês coloquem isso para que eu tenha um feedback, né, de quem já decidiu, para que a gente possa começar o seminário. Daí os seminários vão ser através do Teams, né? Então vocês vão fazer apresentações de aproximadamente 30 minutos cada apresentação. Então é assim, a ideia é que como as nossas aulas são de 50 minutos, a gente tem 2 aulas por dia. Por dia a gente apresente 2 equipes. Então isso aí vai talvez umas 2 semanas, não vai muito mais que isso para que a gente faça o nosso primeiro seminário. Então para vocês já irem se organizando, tá aí o assunto. Eu vou passar também por e-mail para vocês, né, para que vocês tenham esse registro, né, como eu falei anteriormente. Então vamos dar sequência aqui, sistema de processamento de transações. Aí eu tenho um exemplo, né, de um sistema de processamento de transações. Então eu tenho, por exemplo, aí um caixa no mercado, né? Como o mercado ele tem vários produtos que têm imposto diferente, eu preciso ter um sistema de processamento de transação para armazenar essas informações e para informar lá para o meu contábil, né, para o meu financeiro, o que eu estou tirando de nota, né, para que ele possa se organizar em relação aos impostos, né, e eu possa cadastrar e fazer. Então, precisa ter precisam estar alinhados essa questão, né, tanto a questão financeira quanto a questão de atendimento ao cliente ali. Para quê? Para que quando eu passe um produto já seja tributado o imposto adequado
aquele produto, né? E eu não tenha nenhum tipo de prejuízo ou não cometa nenhum crime. Então aí tem um exemplo, né, de sistema de transação. Sistema de processamento de transações, né? Então as principais funções são, vamos ver, duas só. Fornecem informações baseadas nas atividades básicas da organização, né? Por exemplo, como eu falei ali, a questão de compra e venda, né? A questão para um mercado, no caso, uma informação básica, né, da organização é a questão dos impostos, né, de cada produto. Realizam e registram as transações rotineiras necessárias ao funcionamento organizacional, né? Então, através dessas informações, eu consigo tomar decisões também, né? Mas a ideia do processamento de transações é mais interna, né? Para que eu consiga alinhar e ter a minha produção, né? Ou seja, o meu serviço funcionando da forma adequada. Respondem a perguntas de rotina, monitoram o fluxo de transação. Por exemplo, quantas unidades de estoque estão em estoque e quantas peças a máquina deve produzir. Então, um outro exemplo aí muito interessante, né? Para que eu possa reduzir o meu estoque ao máximo, se eu tiver esse processamento das transações, eu consigo ter uma gestão melhor, né? Entre outras técnicas que podem ser aplicadas em conjunto, né, com o processamento das transações, por exemplo, first in, first out, né, que são técnicas que são conhecidas aí no curso de engenharia de produção para aplicar, que são aplicadas, né, à melhoria do estoque, por exemplo, né? Então, para isso eu preciso ter esse sistema de transações bem funcionando de forma adequada, né? Eu não tenho como, por exemplo, fazer uma gestão de estoque bem adequada, assim, com uma maior efetividade, se eu não souber exatamente o que eu tenho no meu estoque, né? Então, isso são os processamentos das transações, né? Processam dados obtidos de transações empresariais, atualizam banco de dados, produzem documentos empresariais, como a questão de um feedback, né, de quanto que eu estou produzindo, etc. E como que está a minha lucratividade, como que, né? Então eu consigo ter toda essa análise em cima desses resultados. Lembrando, né, a questão de tomada de decisão é outro ponto, né? Então, o sistema de processamento de transações pode ser usado para que eu tome uma ação adiante, né? Então, tarefas têm recursos e metas. Desculpa. Recursos e metas são estruturadas. A gente vai falar adiante, né? Quando eu estiver retomando e explicando conceitualmente o que são essas palavras aí, né? O que é uma tarefa estruturada e o que é uma tarefa não estruturada. Pessoal, tarefa estruturada, né, em sistemas de informação é uma tarefa que você tem uma rotina, vamos dizer assim, uma rotina pronta, né? Ou seja, vamos lá, faltou arroz, o que eu faço? Eu tenho uma rotina pronta para resolver esse problema, né? Então, esta é uma informação estruturada, né? A questão do nível hierárquico também que eu vou falar adiante, vai também ter uma influência no tipo da decisão. Então, assim, em níveis de produção, geralmente a gestão ela é mais estruturada, ou seja, você tem um script ali, né, exatamente do que você vai precisar fazer se você tiver um problema, que pode acontecer, né? Você ter um problema de uma máquina não funcionando ou de matéria-prima, etc. Então você vai ter uma informação estruturada. O que é uma informação não estruturada? Uma informação não estruturada é aquela que não existe um roteiro padrão, né? Você vai decidir investir mais em uma máquina nova ou você vai mudar as cores com que ela produz. Então, é uma informação geralmente que ela está no nível hierárquico mais alto, né? Sempre, né? Por quê? Porque essa informação ela não segue um roteiro, vai muito da tendência de mercado e da opinião do diretor, né? Ou seja, da gerência executiva, né? Em relação a o que a gente vai fazer para melhorar a nossa produção ou para
para aumentar as vendas. Então, essas são as decisões não estruturadas, né? Ou seja, elas não existe um roteiro padrão, né? Vai depender muito do que se quer fazer. Então, vamos lá. Em relação ao processamento das transações, as principais funções são coleta de dados, né, via digitalização ou hoje mais atualmente, né, a gente tem a questão do QR Code, né, que pode ter várias informações. A gente já tem documentos, inclusive, com QR Code. A questão, os produtos também já estão cada vez vindo com mais informações, né, através dessas formas de código mais atuais. Temos as tags eletrônicas também, né, que facilitam a operação, né, por exemplo, controle e compra e venda. Esses sistemas, eles validam dados digitados, né, ou seja, você cadastra um produto lá, né, e passa o produto, né, para você, por exemplo, para você colocar no estoque, né, então ele tem o código de barra, você digita o código de barra a primeira vez, cadastra o produto, passa. Se ele não funcionar, você pode ter uma validação ali. Não, esse produto não existe. Então ele não vai entrar em estoque porque ele foi cadastrado de forma incorreta. Então dá para fazer isso também. Armazena dados em meio magnético. Esse é um slide antigo, né? Porque atualmente a gente pode serem armazenados em forma magnética, né? Através dos discos rígidos. Mas hoje a gente fala muito em nuvem, né? Então a gente já falou disso. Geralmente esses sistemas eles podem ser armazenados em nuvem também, né? A vantagem do meio magnético é que você não tem um risco de intrusos, né? Um risco de hackers ou qualquer informação ser perdida. Então, o que é legal, o que é interessante? Se você realmente tem um apreço, né? Você tem uma necessidade de ter o teu sistema funcionando muito bem. Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter o meio digital, né, para você otimizar a tua gestão dos dados, e tem que ter o meio magnético, né? Para quê? Para que se ocorra algum problema digital, você fique sem internet ou alguma coisa assim, você tenha sempre um backup das informações mais importantes. Nas universidades, por exemplo, existe uma migração muito grande para meios digitais. Então, informações que não são, vamos dizer assim, não são as mais importantes para fins histórico, elas são digitais. Por exemplo, você teve um certificado que vai te dar horas complementares. Isso em algumas universidades já estão sendo digitais, né? Agora você conclui uma disciplina, o diário de uma disciplina. Isso tem que ser impresso. Por quê? Porque você precisa manter essa informação física, né? Para ter mais segurança. Então, se por algum motivo falhar o teu servidor, você tem ainda aquela informação à disposição. Então existe essa questão também, né, de tudo de forma online, será que é interessante? Vai depender, né, de qual o risco que eu possa estar correndo e também de quanto que eu vou investir em segurança. Ordena e indexa dados para facilitar o acesso, né? A gente pode ter questão de organização, né, em relação a tipos de produtos e em relação a quem entrou primeiro, quem saiu primeiro, em relação à faixa de valores também, né? Permite consultas online detalhadas ou agregadas, né? Online, se eu tiver fora do meu servidor, se ele estiver em nuvem, então, né? E gera relatórios para fins de contabilização e avaliação. Por exemplo, esse aqui até eu não tinha falado, mas é um importante sistema de processamento de transações para folha de pagamento, né? Então, eu consigo computar quantas horas o meu funcionário trabalhou, né? Qual a faixa salarial dele, horas eu digo em relação a horas extras, né? E com isso o meu sistema ele vai conseguir fazer todo o cálculo. Imagina, pessoal, fazer esse cálculo à mão. É praticamente impossível, né? Hoje, se você tiver muitos funcionários. Por quê? Porque, primeiro, cada funcionário vai ter uma classe de tributação, né? Então, você tem um funcionário que ganha 5, um funcionário que ganha 1.000 e um que ganha 1.500, 2.500, que já entra em imposto de renda. Você vai ter classes, né, de salários, e com isso você vai ter tributações diferentes, né, que você vai precisar descontar em folha do funcionário.
ou seja, vai ficar retido na fonte, né, se for imposto de renda, por exemplo. Então, para isso, é extremamente importante que você tenha esse sistema, né, de informação funcionando. Contabilidade, controle de estoque, que eu falei muito, que eu acho que muito importante, né, porque ele é muito variável, né. Folha de pagamento e contabilidade, não tem muito o que variar, né? Você vai ter um padrão para fazer de acordo com a tua produção, né? Então você vai ter mais hora extra, mais horas extras, mais funcionários, mais impostos, menos, dependendo do produto. Agora, estoque você consegue fazer uma gestão um pouquinho diferenciada para melhorar algumas questões. Contas a pagar e a receber, teu fluxo de caixa, né? Extremamente importante. Eu estou precisando agora trocar de carro para a empresa porque o carro da empresa está com 100 mil quilômetros ou mais, né? Vamos dizer que é um vendedor, um representante, está com 200 mil quilômetros, está começando a manutenção. Uma vez por mês eu tenho que deixar o carro na mecânica e a gente deixa só na autorizada e é caríssimo nessa quilometragem. Então, vamos fazer uma avaliação se realmente vale a pena trocar de carro, se vale a pena alugar um carro, talvez, né? Então a gente consegue fazer essa avaliação. Reserva de passagens, né, por exemplo, etc. Então, bom, aqui tem um gráficozinho, eu vou explicar ele adiante. Então, para a aula de hoje, pessoal, é isso. É para vocês terem ideia sobre essa questão dos sistemas de informação empresariais. Então, eu dei uma adiantada no assunto para que a gente possa ter já. Depois eu vou voltar às discussões sobre todos aqueles tópicos, né, que eu passei ali rápido para nós. Mas para que a gente possa já ter essa questão do nosso seminário definido. Então, para fechar, né, pessoal, vamos lá, vamos fazer o nosso fechamento da aula de hoje. Para fechar, pessoal, então, eu vou colocar um seminário ali, desculpa, um seminário não, um fórum ali no Moodle, né, com um seminário, ou seja, para que vocês coloquem, né, ali no Moodle algumas ideias de temas que vocês têm e equipes para que eu possa estar fazendo validação e tenha ideia de como vocês querem se organizar para que a gente possa fazer esse primeiro seminário, né? A ideia, hoje eu utilizei o Moodle, hoje de manhã, hoje à tarde, aliás, desculpa, o Moodle não, o Microsoft Teams, e o Teams funciona muito, muito bem com os e-mails institucionais da Udesc, né? Então a ideia é que a gente use o Teams para fazer esses seminários aí, acredito que daqui a alguns dias, né? Então, então com isso eu peço que vocês coloquem os temas que vocês querem tratar e também as equipes. Então, valeu, pessoal. Essa aula foi uma aula mais teórica, né? Eu conto com vocês, gostaria que vocês tivessem o máximo de interação ali para que a gente possa ter um seminário bem interessante, bem divertido. Eu acho que esse tema é legal de discutir, por isso que eu escolhi ele, né, como tema do nosso seminário 1. A gente tem outros temas, né? Todos aqueles ali poderiam discutir, mas eu acho que esse aí abre mais a visão de vocês em relação às possibilidades, né, do sistema de informação. Então é isso, pessoal. Obrigado e boa semana.